Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é André Oliveira, sou advogada e atuo na área civil e criminal, tá? E eu já tenho postado para vocês algumas matérias, né, em direito penal e processo penal. Então eu gravei para vocês alguns vídeos, né, que vocês podem estar dando uma olhadinha. Eu procuro semanalmente estar trazendo novidade aqui para vocês ir acostumando com a página e acostumando com a forma com que eu vou trazendo para vocês os assuntos, né? São assuntos bem relevantes sobre a parte de processo penal, né? A gente sempre está trazendo sobre crime, sobre fato típico, antijurídico. Eu já gravei para vocês diferença entre culpa e culpabilidade, coisas que vocês precisam no dia a dia para quem vai querer advogar, né? Coisas que também são pedidas em provas para quem ainda não terminou o curso. Também a pessoa vai conseguir usar esse conteúdo para a prova da OAB, seja de primeira ou de segunda fase, tá bom? Então o meu objetivo é sempre estar trazendo coisas diferentes para vocês e para quem já acompanha, se inscreve, né, para receber as notificações. Vocês vão estar semanalmente vendo conteúdo novo. E a minha ideia é cada vez mais poder auxiliar vocês, né? Seja referente a alguma dúvida que vocês tenham na matéria, que vocês podem estar me mandando e eu procuro responder a todas, né? Dentro do limite também que eu consigo, que é a disponibilidade do meu trabalho, eu vou responder com o maior prazer para vocês. As dúvidas, talvez alguma sugestão que vocês tenham também, talvez algum tema que vocês queiram que eu fale sobre ele, que talvez para vocês ainda não ficou muito claro, tá? Mesmo que já tenha passado por ele na faculdade, é sempre bom a gente tá relembrando também os assuntos, e a explicação de um ou a explicação de outro também faz diferença, né? O modo com que cada pessoa traz o conteúdo pode ser que fique mais claro, né? A forma com que a gente passa aquilo, o conceito sobre aquilo, dar um exemplo também ajuda muito, né? Eu gosto bastante de passar os conceitos principais. Geralmente eu leio e eu procuro o conceito mais simples para estar passando para vocês, porque muitas vezes quando a gente estuda a matéria, a gente observa que esses doutrinadores, né, eles têm uma forma diferente de passar um assunto, e às vezes da forma mais simples é a forma que você mais entende, sem precisar ficar criando coisas ou falando com palavras diferentes. É lógico que os termos jurídicos, né, por si só, eles já são um pouco diferenciados, depois envolve a parte de latim, né, mas tudo isso você vai se acostumar, não precisa também achar que tem que saber de tudo, né? Precisa tentar absorver o máximo que você consegue dentro das suas limitações, estudar bastante, se dedicar bastante, né? Isso são as coisas principais, seja para ir bem numa prova, seja para ir bem como profissional, né? Então, o estudo, a gente sempre diz que nunca é demais, né? Ele só vai servir para acrescentar cada dia mais coisas importantes referente à profissão, tá bom? E hoje eu trouxe para vocês aqui um assunto
que também é muito importante, é preciso observância sobre esse assunto, porque num caso concreto ele também faz a diferença, tá? Hoje eu trouxe para vocês o tema intercriminis, né? Que é em latim, que a gente costuma dizer que é o caminho percorrido pelo crime, tá? Isso aqui vai servir muito para vocês na parte de defesa, né? Como advogado, vai servir muito para vocês saber, aprender isso aqui. Isso é uma coisa que não dá para pular, não dá para dizer que eu vejo depois. Não, infelizmente você tem que ter uma pequena noção disso, se não saber bem. Porque o que diferencia um assunto do outro é como ele cai numa prova, como ele é pedido numa faculdade, se você ainda não terminou o curso, e como você aplica no seu dia a dia. Então, veja, você estuda na faculdade sobre aquele assunto, mas se você se pautar somente em estudar para você obter a nota para você passar, ele não vai ser o suficiente. Da mesma forma, depois vem a prova da OAB. Então, a faculdade de Direito, como tem muita matéria, os assuntos são muito complexos, você tem que tentar, na medida do possível e da sua disponibilidade, ou não só contando com a sua disponibilidade, tentar fazer o seu melhor, né? Porque você tem a parte da faculdade que te ensina, que vai dar os assuntos principais, porém, o núcleo daquilo é preciso que você vá buscar a parte, né? Com doutrinas, jurisprudência. Então, quanto mais você se aperfeiçoar naquele assunto, você vai melhor na prova, você vai melhor na prova que eu digo da faculdade, né? Depois você vai melhor na prova da OAB, entende? Você tem uma facilidade a mais naquele assunto. E depois na prática também, você vai aplicar tudo o que você aprendeu, né? É o momento de você pegar o caso que o cliente vai te trazer e que você saiba por onde começar ou identificar aquilo, né? Conseguir identificar o que você vai precisar fazer para aquela defesa, né? Então, hoje, como eu falei, eu trouxe a parte do intercriminis, né? Que ele está relacionado ao caminho percorrido pelo crime. É isso que a gente entende sobre o intercriminis. E eu vou passar para vocês conceitos, tá? Conceitos de cada coisa dentro do intercriminis, e depois a gente comenta um a um, tá bom? Então eu gosto sempre de passar um conceito, já é um conceito que eu mesmo preparo, uma forma bem simples, né? Com um vocabulário fácil para que você consiga entender melhor, ok? Então, dentro do intercriminis, nós temos a fase interna, tá? Que é a fase de cogitação. Então, eu vou ler para vocês o conceito e a gente discorrer sobre ela em seguida, tá? Olha só, a cogitação não existe ainda a preparação do crime. Ou seja, na cogitação não existe a preparação. O autor apenas mentaliza aquilo, sabe? Quando você fala, eu tô cogitando uma ideia, tô cogitando fazer qualquer coisa. Então, ela tá passando pela sua cabeça. Então, veja lá, vamos direto ao conceito, depois eu passo para vocês. Olha só, cogitação. Na cogitação não existe ainda a preparação do crime. O autor apenas mentaliza, planeja em sua mente como vai praticar o delito. Nesta etapa não existe a punição do agente, tá? Pois o fato dele pensar em fazer o crime não configura ainda um fato típico, tá? Previsto em lei. Então veja bem, quando ele está planejando, mas aquilo está só na cabeça,
né? Ele está pensando, mentalizando, imaginando como é que ele vai fazer para praticar aquele ato, seja isso um furto, um roubo, né? Seja qualquer tipo de crime que ele venha a estar cogitando, isso daí não tem punição, não tem como. É uma coisa que está na cabeça dele. Mas enfim, a lei entende que ele está aqui mentalizando algo, que na cabeça dele tem alguma coisa referente ao que ele quer, ao que ele planeja. Porém, ainda não são atos de preparação, tá? Então veja bem, cogitar. É a mesma coisa que a gente diz, nossa, eu tô cogitando fazer uma viagem, eu tô cogitando ir em tal lugar, tá? Então é nesse sentido. Então que fique bem claro que essa fase de cogitação é apenas isso, tá na cabeça da pessoa ali, tá, tem um planejamento na cabeça dela, mas isso não tem como ser punível, ok? Aí nós temos a fase externa. Nessa fase externa, ele já muda bastante, tá? Nessa fase externa, nós temos a preparação. E vamos lá para o conceito da preparação. Refere-se à preparação do crime. Mas nesta fase ainda não se iniciou a agressão ao bem jurídico. Então é a preparação, ok? O agente não começou a realizar o verbo. O que é o verbo? É a tipicidade que está prevista em cada artigo, tá? O verbo que configura o crime. Não começou ainda a realizar o verbo constante da definição legal, núcleo do tipo. O núcleo é o que está no artigo, ok? Logo, o crime ainda não pode ser punido. Então, veja. A preparação é a fase que ele inicia os preparativos para aquilo. Ele vai juntar de repente petrecho para aquele negócio que ele vai que ele mentalizou. Primeiro ele mentalizou, agora ele vai buscar, tá, os petrechos para organizar aquilo lá, ok? Que também não dá para ser punível. Então são atos preparatórios para uma possível, tá, execução de um crime. Então, ainda assim, não tem como a gente punir esse tipo de preparação. Agora, tem uma coisa que vocês devem observar e não pode confundir, é quando iniciado uma ação, também é encontrado petrechos para aquele crime. Mas entendam, num crime por exemplo, de tráfico de drogas, a partir do momento que o policial aborda aquele agente, que encontra com ele drogas, né, que possivelmente pode configurar um tráfico de drogas, né, porque ela vai estar embalada, porque ela vai estar preparada para uma entrega. E com isso, depois, ao ir na casa do indivíduo lá, a polícia acha petrechos daquela preparação que configure que aquela droga não era só para uso, mas sim para tráfico, muda muito a situação, concordam? Então veja, o que eu estou dizendo aqui é que uma cogitação que só está na mente do sujeito, né, que vai praticar o ato, depois uma preparação que ele vai buscar ferramentas ou meios para articular aquele crime, é diferente do que o policial abordar uma pessoa com uma droga, tá, que está sendo entregue, toda num parâmetro para comercialização, e ainda assim encontrar depois petrechos para confecção daquilo. Então,
São coisas bem diferentes. Então é isso, cogitação tá só na mente, que não pode ser punível, e depois a parte da preparação que entra na mesma regra, ainda não há punição, tá? Nessa fase externa, junto com a preparação, nós temos a execução, mas a execução já é o ato, ok? Então vejam bem, preparação e agora a execução. Então vamos ao conceito dessa execução. Atos de execução são aqueles que se dirigem diretamente à prática do crime, tá? Então ele já está executando aquilo ali, seja no início, seja no meio, mas já há uma execução. Isto é, a realização concreta dos elementos constitutivos do tipo penal. Então a execução aqui, a gente não está falando se ela está no início, se ela está no meio, se ela já executou, tá? A gente está falando execução em si, que já é o ato da prática do crime. Então, isso aqui é muito simples. Executar. Executar é realizar, é fazer alguma coisa, pôr em prática alguma coisa. Então, aqui, ele já tem o início da prática do crime, tá? Nessa segunda fase, que é a execução. E depois nós temos a consumação. E a consumação é lógico, né? Só o nome já diz. Consumação é porque executou e consumou. Conseguiu chegar ao final daquele ato que iniciou como uma cogitação, virou uma preparação, iniciou a execução e consumou. Então, simples, né? Tudo ali foi por etapa. Iniciou uma fase, depois foi para a segunda fase e vamos ver o conceito da consumação. É o momento da conclusão do delito, reunindo todos os elementos do tipo penal, tá? Todos os elementos, seja no furto, né? Qual que é os elementos do tipo penal do furto? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Isso aqui que são os elementos do tipo penal. Ele praticou um furto executando exatamente o que o texto de lei prevê. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, tá? Então, isso aqui é a tipificação penal que a gente fala. Está dentro do que a lei prevê como crime, ok? E depois, dentro dessa fase de intercrimes, que não está na primeira fase, não está na segunda fase, é o que a gente chama de exaurimento. Então, vamos para o conceito de exaurimento, que é um pouquinho mais complicadinho de você entender, mas eu procurei simplificar. Então, exaurimento, também chamado de crime exaurido ou crime esgotado, onde posteriormente à consumação subsistem efeitos lesivos derivados da conduta do autor. Então veja, o exaurimento, ele já passou pelas fases, tá? É o caso do recebimento do resgate no crime de extorsão mediante sequestro. Desnecessário para fins da tipicidade, uma vez que se consuma com a privação da liberdade destinada a ser trocada por uma indevida vantagem econômica. Exaurimento nada mais é que esgotado todos os atos daquele crime. Tipo, você fez aquele crime, você concluiu e você esgotou tudo o que tinha que acontecer nele. Você, além de ter preparado, primeiro você cogita, prepara, executa, consuma e exaure qualquer coisa relacionada a ele. Por exemplo, não deixa nada em aberto. Aqui seria um exemplo, no caso, que está aqui no conceito, que é a extorsão mediante sequestro. O que quer dizer isso aqui? Para o crime de extorsão mediante sequestro,
mesmo que a pessoa não receba o valor, tá? Que ele praticou um ato com a finalidade de obter vantagem. Aqui no crime de extorsão mediante sequestro, mesmo que você não venha a ter a posse do dinheiro, mesmo que você não venha conseguir o dinheiro, o crime já está consumado. Por quê? O sequestro, neste caso, que é um exemplo bem típico, é que a condição daquele sequestro seria a vantagem, tá? A vantagem, a obtenção de vantagem naquilo. Então, ele não sequestrou só por sequestrar, ele sequestrou com o objetivo de dar vantagem em dinheiro que ele receberia por aquilo, tá certo? Então, o entendimento é no sentido de que, mesmo não recebido esse dinheiro, mesmo não tendo sido pago, o crime já é consumado, tá bom? Porque uma coisa ali na extorsão mediante sequestro é isso, porque a finalidade da pessoa praticar esse crime era a vantagem indevida ali, tá? Era o dinheiro que era o objetivo principal. Não só a privação de liberdade daquela pessoa, entende? Sequestro é uma coisa. Agora, extorsão mediante sequestro, a finalidade dela era para isso. Mesmo que a pessoa diga que não, né? O fato dele privar a outra de liberdade já configura o delito, tá bom? E seguindo nisso aqui, eu vou falar para vocês um pouco sobre crime tentado. O conceito de crime tentado é um crime que, tendo sido iniciada a execução, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, né? Nos termos do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Então, veja, nesse crime tentado, ele quis praticar o crime, correto? Porém, ele só não se consumou por uma circunstância alheia à vontade dele. Porque se por vontade dele, ele tinha ido até o final, correto? Então, você precisa compreender isso. E o parágrafo único, ele diz assim, ó, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, porém, né, diminuída de 1 a 2/3. Por quê? Porque ele tinha a intenção de praticar o crime. Porém, alguma circunstância veio a impedi-lo de praticar, tá? Então, o que conta ali para efeitos penais é a intenção que ele tinha. Não se consumou por outro impedimento, tá? Alguma coisa que aconteceu ali que veio a impedi-lo de fazer isso, mas a intenção era concluir, tá certo? Temos também sobre tentativa abandonada. A gente tem que ficar muito atento nisso. Crime tentado e tentativa abandonada são coisas que mudam bem, tá? E como eu disse para vocês, em tese de defesa, ele faz bastante diferença. A tentativa abandonada, o conceito dela é que neste caso, o sujeito pode prosseguir no crime, mas ele para. Vejam que no crime tentado, como eu já acabei de dizer, alguma coisa acontece ali que ele não consegue consumar o crime. Alguma coisa aconteceu, tá? Chegou alguém, passou uma polícia na hora, tá? São circunstâncias, por isso que o artigo, o conceito fala isso. Não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, porque a vontade dele era de consumar. Já na tentativa abandonada, ele começa os atos executórios, né? Então, ele passa por toda aquela fase que eu falei para você.
Ele cogita, ele prepara, ele executa, ele consuma, né? Isso é a fase do crime completa. Só que aqui, na tentativa abandonada, o sujeito inicia o crime, mas ele para. Ele simplesmente para. Porque ele quis parar. Ele começou a fazer, mas resolveu que não quer mais. Ele quer parar. Então ele para do nada. Ele para porque ele, não sei qual motivo passou na cabeça dele naquele momento, mas ele parou, tá? E então, veja bem, se ele ele querendo matar aquela vítima, ele deu uma facada, mas ele deu uma só e ele parou por vontade própria, ele resolveu que não quer fazer aquilo. Neste caso aqui, a lei não pune pelo que ele queria, que era matar. Ele vai responder somente pelo que ele causou, que é a lesão, nessa tentativa abandonada, tá? É diferente que quando você quer fazer uma coisa, você quer praticar um crime, você acaba praticando o outro. Aí você vai responder pelo que você queria praticar, tá bom? Então são observações muito pequenas, mas que faz toda a diferença, principalmente em tese de defesa. Então veja, tentativa abandonada, ele parou porque quis, não se sabe, não dá para saber o que levou esse agente a parar, tá? Mas a gente só sabe então que ele para por vontade dele mesmo. E só que daí nesse caso ele não vai responder pelo crime que ele queria a princípio, mas sim somente até onde ele praticou, tá? A lesão que ele causou. Temos também outras espécies de crime tentado, que é a tentativa perfeita ou inacabada, tá? O agente é impedido de prosseguir no seu intento. Então, na tentativa perfeita ou inacabada, algo impede que ele faça. Ele não para por espontânea vontade. Algo vem a dar errado ou fugir do que ele tinha planejado, tá? E na tentativa perfeita ou acabada ou crime falho, apesar do agente praticar os atos executórios, não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à vontade, tá? Então aqui ele entra naquela parte que eu falei para vocês, em que ele tinha a intenção de chegar ao final daquilo, tá? Porém, algo venha a acontecer e o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade dele, correto? E temos também tentativa branca ou incruenta. O golpe desferido não atinge o corpo da vítima, não gerando lesão efetiva à sua integridade. Então, esse é a definição de tentativa branca ou incruenta, tá? Isso aqui não cai assim em prova para que vocês definam o que é, mas vocês precisam saber o que é, porque numa questão que venha a ser trazida para vocês, uma situação, vocês precisam ter ideia do que cabe ali, tá? Para descaracterizar um crime ou para reduzir a pena, tá? Então tudo isso é preciso que vocês entendam. Se o crime só iniciou, só ficou em atos preparatórios, como eu disse, se ele ficou só na cogitação, ele não é punível. Se ele ficou só na preparação, também não. Mas se ele já começa a executar, daí já é diferente, porque a execução já é o início do crime. Daí vem a consumação, vem a parte do exaurimento, tá? Depois entra na possibilidade da tentativa, né, do crime tentado,
mas não consumado por circunstâncias alheias à vontade dele, né? Daí vem a parte da tentativa inacabada, tentativa abandonada, que é diferente, é onde eu falei para vocês que ele para por ele. Não veio uma outra pessoa no lugar ou não chegou alguém que ele teve que parar. Não, ele para porque ele decidiu parar mesmo, tá? Então tudo isso você vai observar num caso concreto. E isso são teses muito de defesa que você vai descaracterizando o crime ou então vai diminuindo a pena, tá bom? E daí temos também a tentativa vermelha ou cruenta, tá? Que é quando a vítima é efetivamente atingida. Então aqui, nessa tentativa vermelha ou cruenta, ele consegue atingir a vítima. Na tentativa branca ou incruenta, o golpe desferido que ele desferiu não atingiu a vítima, não causando lesão nessa vítima. Por isso que ela é chamada tentativa branca ou incruenta. Porém, na tentativa vermelha ou cruenta, ele já consegue acertar o alvo. E aqui a gente não tá falando como que ele acertou, quanto que ele lesionou. A gente só tá trazendo para vocês o conceito sobre cada assunto. Porque no caso concreto, né, a gente está trazendo um conceito e um exemplo do que significa, porque você não vai conseguir aplicar um caso mesmo do outro e do outro. Irão existir situações parecidas, né? Que você vai pegar uma situação e você fala, é quase igual aquele outro caso que eu já peguei, muda isso ou muda aquilo. Então são conceitos para que fique na sua cabeça no momento que aparecer um problema na prova, seja a prova ainda de faculdade, ou seja na prova da OAB, ou seja num caso concreto, você lembrar de tudo isso para você observar dentro do caso concreto o que você vai aplicar, até que momento esse agente chegou para a prática daquele crime, para a prática daquele ato, tá? Qual a altura que ele chegou, o que ele concluiu, o que ele não concluiu, ou por que não concluiu, ok? Então, pessoal, é muito bom que vocês tenham isso em mente. Eu tentei pegar aqui para vocês o conceito mais simples que eu consegui colocar com as minhas palavras para que vocês entendam. Porque, como eu disse, às vezes o conceito sobre alguma coisa, ele é mais difícil de entender do que o próprio assunto. Aí fica complicado, porque é muita coisa que vocês têm que saber. Então, é onde dificulta um pouco. Então, eu olho o conceito e eu resumo da minha forma para que fique fácil a interpretação disso aqui, sabe? Para que fique menos difícil, vamos dizer, para que vocês consigam interpretar, tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês estão gostando das matérias que eu tenho trazido, vocês deixam um ok para mim, tá? Para que a gente possa cada vez mais tá distribuindo esse conteúdo de tanta importância que tá? E o quanto vocês vão usar isso, vocês ainda nem fazem ideia. Digo isso para as pessoas que querem advogar, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem atentos para os próximos vídeos, se inscrevam, né, para receber toda vez que eu postar um vídeo, daí o YouTube, o Facebook, alguma coisa, eles vão mostrar para vocês, né? Então não deixe de seguir, porque eu a cada dia vou estar trazendo coisa mais e mais interessante e importante sobre essa matéria de direito penal, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo, tá bom?